Graça e paz, povo de Deus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Que maravilha poder começar esse dia com você. Que maravilha poder começar essa escola com você para aprendermos juntos, para desenvolvermos um conhecimento, para realmente trabalharmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fico muito feliz naquilo que o Senhor tem feito nesse tempo, muito feliz pelo começo dessa escola. Essa escola é um sonho no meu coração, essa escola é um desejo que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que nós vamos juntos desenvolver pessoas, nós vamos criar homens e mulheres realmente firmados ainda mais na rocha, com conhecimento bíblico, histórico, teológico, porque essa é a nossa função, irmão. Trazer ensinamento para as pessoas. Estamos começando aqui a Escola de Mestres, tá certo? Hoje é a primeira aula, nós vamos ter os slides, você vai receber também esse PDF, junto com o link do vídeo, você vai receber todo o material completinho, tanto pela lista de transmissão que eu vou mandar, como através do Google Classroom ou Google Sala de Aula, que você pode também baixar no teu celular, no teu tablet, e aí você pode acompanhar as aulas por lá. E lá no Google Sala de Aula você vai ter todo o material já organizado, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, porque se você não quiser instalar, não tem problema. Mas, por exemplo, daqui a um mês, se você quiser assistir a aula 1, você vai ter que voltar nas conversas tuas lá comigo no WhatsApp para procurar o vídeo da aula 1. Então, fica meio desorganizado. Mas se você instalar o Google Classroom, você vai ver que vai ser muito mais fácil e mais organizado para poder fazer isso. Amém? Vamos mudar a tela aqui. Essa aqui é a Escola de Mestres, tá certo? É com muita alegria, com muita honra que nós começamos essa escola. É uma graça, é uma gratidão a Deus poder fazer isso, poder trabalhar isso com você, poder estar nessa escola com você. Tá bom? Então vamos começar, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar nosso dia nas tuas mãos, essa aula nas tuas mãos. Te pedimos que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, e que essa palavra, meu Deus, que esse estudo, que esse ensino possa ser fixado no coração e na mente, Senhor Deus. Guarda os teus filhos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? É um pouco diferente online, né? Pessoalmente é melhor, a gente consegue se organizar melhor pessoalmente, eu acho. Vendo vocês é mais fácil para mim, mas com certeza esse aqui é um método que vai alcançar mais pessoas e você vai ter mais tempo para estudar. Como vai funcionar? Toda segunda-feira, a partir de hoje, dia 6 de fevereiro, você vai receber o link às 8 horas da manhã da aula e do PDF. Toda segunda-feira. Então você tem de segunda-feira até a próxima segunda-feira para assistir esta videoaula e acompanhar o PDF e responder a um questionário que vai junto com esse material, tá bom? Então, toda segunda-feira nós temos aula e na última segunda-feira de cada mês a gente vai fazer uma aula presencial domingo pela manhã para fazer uma revisão de todo o material, tá certo? Então aqui é a Escola de Mestres, espero que ela possa te abençoar poderosamente. E essa escola tem um propósito. Qual é o propósito dessa escola? O propósito dessa escola é exatamente o que está escrito em Efésios 4,14, que diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Ou seja, o propósito dessa escola, querido, é te fortalecer em Cristo Jesus, para que ninguém possa roubar do teu coração a semente da fé, a semente da esperança, a semente que o Senhor plantou e semeou. Para que ninguém possa nesse mundo que nós vivemos com tanta diversidade, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que ninguém possa lançar uma palavra de dúvida sobre o teu coração. Que a maior certeza no teu coração seja a certeza e a fé em Jesus Cristo. Por isso que esse curso está nascendo, por isso o propósito desse curso é te fortalecer e te tornar um homem e uma mulher cada vez mais forte na palavra de Deus e cada vez mais forte no relacionamento com esse Deus, através de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E aqui nós temos a aula 1. A aula 1, ela vai falar sobre esse tema. Eu estou só olhando aqui na minha tela aqui, se eu consigo achar o tempo que eu estou falando. Eu estou querendo achar aqui, já achei ali 5 minutinhos. Pronto, essa aula vai durar em média 20 minutos, tá certo? 15 a 20 minutos, não mais do que isso,
para que fique fácil para todo mundo, tá bom? Então a aula 1, ela tem esse tema. Jesus existiu? E os outros existiram? Né? E que outros? Existiram outros? Não foi só Jesus? Estiveram outros homens no mesmo patamar de Jesus? Estiveram outros homens com a mesma intenção de Jesus, com o mesmo propósito de Jesus? Houveram outros homens que tinham o mesmo chamado? Existiram outros homens que nasceram com o chamado de serem o Salvador do mundo? É sobre essa aula que nós vamos falar. E Jesus existiu? E ele é realmente aquele que nós acreditamos? Então essa aula é para fortalecer a tua fé, tá certo? Nas aulas talvez a gente fale algumas coisas que talvez você não saiba, não tinha conhecimento e que a princípio podem querer abalar a tua fé, roubar a tua esperança, mas esse não é o propósito. O propósito é cada vez mais fortalecer a tua fé. Eu acabei de balançar aqui na mesa aqui, a gente vai melhorando, tá certo? A gente vai melhorando, vai se organizando. Eu acabei de balançar a mesa aqui e a câmera tremeu um pouquinho, mas fica tranquilo que a gente vai ajustando isso com o tempo, tá bom? Eu garanto para você que na próxima aula já vai ser bem melhor, já vai estar bem mais organizado e a gente vai aprendendo juntos. Então esse é o tema da aula 1. Jesus, ele existiu? Quem é esse cara? Quem foi Jesus? Então, o que é que acontece? Muitos estudiosos, né, ou arqueólogos, historiadores e até médicos legistas, eles indicam e comprovam a existência de Jesus Cristo. A ciência hoje, né, hoje não, já há algum tempo, ela comprova que houve um homem chamado Jesus Cristo que viveu na Galileia há cerca de 2000 anos atrás. A história comprova isso. Nós temos fatos históricos, não só a Bíblia. Existem livros escritos, tá certo? Do século I, do século II, que trazem Joséfo, por exemplo, Flávio Joséfo, é um grande historiador, que narra e conta as histórias de Jesus, as histórias de Roma, as histórias do que acontecia naquela época, naquela região. Então existe uma comprovação, tá? Deixa eu só mudar aqui a minha câmera de local para ficar mais fácil de você ler o texto, né? Deixa eu trazer para cá para o cantinho aqui de Jesus, tá bom? Pronto. Então existem fatos que comprovam a existência de Jesus. Existe a comprovação histórica, né? Que é a Bíblia. A Bíblia, ela é o livro mais lido, mais traduzido, mais produzido, mais distribuído e mais pesquisado de todos os tempos. E mesmo assim, ainda tem sempre algo a se descobrir. Por exemplo, a Bíblia, ela significa coleção de livros, né? A nossa Bíblia pentecostal, a nossa Bíblia cristã, né, dos pentecostais, ela tem 66 livros. Mas a Bíblia, em algumas nomenclaturas da católica, por exemplo, ela chega a ter 73 volumes, 73 livros, né? Porque na nossa Bíblia alguns livros foram tirados, o concílio não considerou que eram canônicos, né? O que é canônico, pastor? Nós vamos entender isso na próxima aula, ou talvez na próxima aula, quando nós formos estudar a questão de interpretação bíblica, nós vamos aprender o que é cânon, o que tudo isso representa. Tá certo? Então, em algumas traduções, em algumas igrejas, em algumas traduções da Bíblia, por exemplo, na Igreja Católica, ela tem até 73 livros, tá certo? Que é na versão adotada pela Igreja Católica. A Bíblia ela é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento, tá certo? Nós vamos estudar também sobre isso, tá certo? E ela começou a ser escrita, né, bem antes de Jesus Cristo e ela continuou sendo escrita depois do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? O Antigo Testamento ele está em hebraico e aramaico e o Novo Testamento está em grego. E todos esses textos da Bíblia, todos os livros da Bíblia, eles trazem uma coisa em comum: Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Jesus Cristo ele está oculto, ele está
sendo revelado aos poucos, né? Ele está sendo anunciado, pronunciado, né? Declarado, mas no Novo Testamento você já vê, né, a partir dos evangelhos, o nascimento de Jesus Cristo, e depois todos os outros livros têm Jesus Cristo como centro da atenção desses livros. Então Jesus Cristo, ele é o tema principal está em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nenhuma outra obra descreve o passado, fala sobre o presente e revela o futuro como ela. Como eu te falei, a Bíblia, apesar de ter uma grande diferença entre o primeiro livro e o último livro de tempo, né? Nós vamos ver isso na próxima aula, você vai ver em quanto tempo essa Bíblia foi escrita. Toda ela conta uma história como se fosse única, de passado, presente e futuro, aonde Jesus Cristo está no centro de tudo isso. Amém? Então, os seus primeiros escritos, apesar de terem sido há mais de 4.000 anos atrás, a Bíblia ela é muito atual, mais do que nunca. Se você ler hoje, por exemplo, Timóteo, quando Paulo diz que chegaria um tempo onde homens estariam arrogantes, presunçosos, avarentos, mais amantes de si mesmo, chegados a si mesmo do que a Deus, você vai dizer, uau, esse texto foi escrito semana passada, mas foi um texto que foi escrito há milhares de anos atrás. Então, você vê o quanto a Bíblia ela é atual, tá certo? Esse rapaz que você está vendo aí no canto direito da sua tela, tá? Essa foto é uma foto que talvez tenta trazer de uma forma mais fiel quem é Jesus. Jesus não é aquele homem alto, dos olhos azuis, dos cabelos compridos, que nós conhecemos na Igreja Católica, ou que nós conhecemos em foto, em alguns filmes antigos. Né? Você sabe que Jesus nasceu nessa região, em Israel. Naquela região de Israel, ali eram homens simples, eram homens mais caucasianos, eram homens com a pele um pouco mais escura, eram homens que tinham cabelo, não eram cabelos lisos, eram cabelos encaracolados, me falhou o nome aqui agora, que esqueci o nome que dá para isso, crespo, né? Cabelo crespo, não tinha cabelo liso, era um homem que tinha essa barba. Então, essa foto, logicamente que não é uma foto de Jesus, porque nós não temos uma foto de Jesus, né? Não tinha naquela época Polaroid, máquina fotográfica, então nós não temos a real imagem de quem é da face, da feição de Jesus, mas ele é muito mais parecido com esse homem que nós estamos vendo aqui do que com aquele homem que é visto nos filmes, na televisão, tá certo? Então, essa é a comprovação de que Jesus existiu. Existe uma comprovação histórica, existe uma comprovação científica de que Jesus existiu, tá certo? Jesus ele foi um homem que pisou nesta terra, caminhou nessa terra, e a glória dele foi manifesta nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos continuar? Vamos continuar aqui para a próxima slide. Quanto tempo já passou? Deixa eu dar uma olhada quanto tempo já passou. Não estou vendo aqui de novo. Está aqui 13 minutos, vi. Vários personagens tiveram uma história parecida com a de Jesus, de serem o Salvador do mundo. Você sabia disso? Que vários homens, tanto antes de Jesus como depois de Jesus, a história diz que esses homens nasceram com o propósito de serem o Salvador do mundo. Mas eu lhe pergunto, ou você me pergunta, né? Mas então por que só Jesus teve destaque? Por que só hoje? Por que eu nunca soube disso? Por que hoje a gente só conhece Jesus? Quem foram esses homens? Né? E aqui eu relacionei alguns homens, tanto antes de Jesus como depois de Jesus, para você ver a quantidade de pessoas que nasceram. E a história e os mitos, né, disseram que esses homens nasceram para salvar o mundo. Um deles foi Horus. Horus é um deus egípcio, é o deus da luz e do céu, e cuja sua história inclui morte e ressurreição. Aqueles que acreditam em Horus dizem que ele iria morrer e iria ressuscitar. Existe também Dionísio. Dionísio foi um deus grego ligado à vinicultura, era ligado à mitologia e ao teatro, e também considerado como um salvador divino. A próxima, Krishna, era um deus hindu da bondade, sabedoria e amor.
cuja história inclui seus ensinamentos e sua morte para salvar os seres humanos. Olha como se parece com Jesus. Existe Mitra, talvez desses aqui, o mais conhecido, o deus Mitra, que era o deus romano da luz e do sol, né? Tanto é que o solstício acontece numa data que nós conhecemos muito. O solstício acontece em dia 25 de dezembro, ou seja, o dia 25 de dezembro, que nós comemoramos o nascimento de Cristo. Na realidade, ele era uma data pagã, onde se celebrava o solstício. O que era o solstício? Era a festa da primavera, onde tudo estava começando a florescer, os frutos estavam dando. Então era o dia onde o sol demorava mais a se pôr. Né? Era o tempo onde o sol demorava mais a se pôr. Por isso que era feito no dia 25 de dezembro. Também a sua história inclui morte e ressurreição, bem como o seu papel de ser salvador do mundo. Outro homem, Tamuz. Tamuz era um deus babilônico, que era da agricultura. E também a história fala que ele iria morrer e ressuscitar. Osíris. Osíris também é muito conhecido. É um deus egípcio da ressurreição, que a história inclui morte e ressurreição. E o seu papel era de ser o salvador do mundo. Existe também o Quetzalcoatl, que era o deus asteca da criação, da civilização, cuja história inclui sua morte e ressurreição, e seu papel como salvador do mundo. E aí veio Jesus. Mas quando veio Jesus, não acaba em Jesus. Depois de Jesus, outros homens apareceram. Por exemplo, Bar-Koba, ele veio depois de Jesus. E Bar-Koba tem uma história interessante. Ele fez parte da rebelião judaica contra o Império Romano. Você lembra que quando Jesus nasceu, ele estava sobre a Judéia, né, Jerusalém, Israel, estava sob o domínio dos romanos. E Bar-Koba foi um cara que lutou contra a rebelião do Império Romano no século II depois de Cristo. Ele foi considerado como o Messias judeu daquela época, tanto que Bar-Koba, ele tinha um selo, né? Ele tinha a aceitação de muitos rabinos daquela época. De muitos rabinos daquela época olhavam para Bar-Koba e diziam: ele é o Cristo, ele é o Messias. Existiu outro também, Shabeta. Shabeta foi um líder do movimento messiânico judaico do século 17, irmão. Nós estamos falando do século 17 já. Há pouco tempo assim, né? Faz muitos séculos, mas olhando para Jesus, muito mais recente do que Jesus, é uma história que não se consolidou. Existe também Mordecai, tá? Deixa eu só virar novamente aqui a nossa câmerazinha aqui, para você continuar lendo. Existe Mordecai. Mordecai foi o líder do movimento judaico-messiânico no século XIX, que também foi seguido por muitos judeus, mas acabou depois sendo rejeitado. Existe Menachem Mendel. Quem era Menachem Mendel? Ele foi o líder do movimento judaico-messiânico Shabbat Ubavitosh, do século XX, irmão. Já estamos falando do século XX, que era considerado por alguns como o Messias. Ou seja, pastor só está dizendo então que antes de Jesus tiveram muitos homens que nasceram com o chamado de Messias, e depois de Jesus também tiveram muitos homens que nasceram com o chamado de Messias? Exatamente. Eu estou te falando isso. Mas por que então que a gente só conhece Jesus? Vou te explicar o porquê. Olha esses dois textinhos aqui. É importante notar que esses personagens mitológicos e históricos possuem histórias que possuem algumas semelhanças com a história de Jesus Cristo, mas também possuem diferenças significativas. Além disso, é importante mencionar que essas histórias são baseadas em mitos e lendas, e não em fatos históricos comprovados. Aí eu deixei em negrito para você entender isso. De todos esses homens que nós vimos, ou de todos os outros que nós não vimos, Jesus Cristo é o único que tem a sua ressurreição e a aparição pública após
a ressurreição narrada historicamente. Jesus Cristo, de todos esses homens que apareceram, ele é o único que tem historicamente comprovada a sua ressurreição. Atos diz que depois da sua ressurreição, e também nos evangelhos, ele apareceu a muitas pessoas. Isso é comprovado historicamente, que Jesus Cristo é o único que ressuscitou. Ele ressuscitou, irmãos. Então, por isso, Jesus Cristo ele existiu, ele existe e existirá eternamente. Também é importante notar que esses indivíduos foram considerados como Messias apenas por certos grupos dentro do mundo judaico e não foram aceitos como tal pela maioria dos judeus. Além disso, é importante mencionar que a crença em um Messias é uma questão complexa e altamente debatida dentro do mundo judaico. E existem muitas opiniões diferentes sobre o assunto. Né? Os judeus hoje, eles ainda estão aguardando o Messias. Os judeus, o calendário dos judeus é diferente do nosso calendário, porque nosso calendário ele recomeçou quando Cristo nasceu, é o calendário cristão. Né? Vamos chamar de calendário cristão. É o calendário cristão. Então, começou quando Cristo nasceu. Os judeus não, eles continuam seguindo o calendário dele. Por quê? Porque eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Agora deixa eu te contar algumas curiosidades. Já estamos com 22 minutos, vamos já terminar. Algumas curiosidades, tá, irmão? É o seguinte, muitos dos termos que usamos hoje, aqui é só algumas, eu tenho várias, dezenas, mas muitos dos termos que usamos hoje dentro do cristianismo, na realidade, eles foram incorporados de outras culturas. Você sabia disso? Por exemplo, nós dizemos que Cristo é o sol da justiça. O sol da justiça vai brilhar, né? Os textos bíblicos dizem isso. Mas você sabia que esse texto, essa expressão, sol da justiça, era uma expressão usada para Mitra, porque ele era o Deus Sol? Então, os cristãos, quando se converteram, né, os judeus, quando se converteram, os gregos, quando se converteram, eles olharam para outras culturas e disseram, peraí. Olha ali, ó, os romanos estão dizendo que Mitra é o sol da justiça, mas isso é mentira. O sol da justiça é Jesus Cristo. Então eles pegaram essa expressão e trouxeram para dentro do cristianismo. Outra palavra que nós usamos muito, que também foi adexada ao cristianismo, né, inserida no cristianismo, é a palavra evangelho, ou euângelo. Essa é uma palavra grega, né? Os gregos e os romanos usavam essa expressão, e era uma expressão utilizada quando os reis voltavam da guerra vitoriosos, e aí vinha um mensageiro na frente, gritando, euângelo, 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 ou seja, boas novas, boas novas, boas novas, o rei saiu vencedor. Por isso nós temos o evangelho. O que é o evangelho? São as boas novas de Cristo Jesus, de um rei que venceu e te fez vencedor também. Por isso nós usamos a palavra evangelho. Outra palavra que foi incorporada, né, dentro de várias, é o príncipe da paz. Deus forte, poderoso, príncipe da paz. Você sabia que príncipe da paz não é uma expressão cristã, a princípio? Príncipe da paz, ela é uma expressão usada por Roma, tá? Porque Roma tinha a Pax Romana. Eu até falei sobre isso num vídeo que eu mandei para vocês, ou num áudio lá no grupo. A Pax Romana foi uma paz estabelecida por meio do medo, por meio de mortes. Os soldados romanos, eles andavam nas províncias e eles matavam todas as pessoas que eram contrárias ao Império Romano. Então a paz se estabeleceu, sim. Era possível viajar de cidade para cidade, de comunidade para comunidade, sem assalto nas estradas. Mas por quê? Porque os assaltantes estavam mortos, pendurados, porque aqueles que iam contra o Império Romano estavam mortos, pendurados na estrada. Então ninguém ousava ir contra o Império Romano. Então existia essa Pax Romana, que foi Augusto, né? O Augusto ele criou essa expressão, na época de Augusto que foi feita isso. Então esse texto, Príncipe da Paz, né, é um texto que também nós trouxemos para dentro do Evangelho, para dentro do cristianismo, para expressar Jesus Cristo. Outro termo também usado, Paulo usa esse termo, chamado plenitude dos tempos.
né, que Jesus ele virá na plenitude dos tempos. Esse texto também foi um texto que foi indexado, inserido no cristianismo. Esse texto foi usado por uma mulher que governou a Judéia. Ela governou a Judéia antes de Jesus Cristo, um século antes de Jesus. O nome dela era Salomé Alexandra. Salomé Alexandra foi a mulher que foi responsável por trazer grande crescimento para a Judéia. Judéia cresceu, o comércio cresceu, a Judéia desenvolveu, a Judéia se tornou um grande centro comercial, financeiro. A Judéia enriqueceu, prosperou por causa de Salomé Alexandra, que governou a Judéia. E aí, na época de Salomé, as pessoas diziam: nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. Ou seja, era o melhor tempo para viver. Só que Paulo vem e Paulo diz que, na realidade, o melhor tempo para viver, a plenitude dos tempos, não é a plenitude dos tempos de Salomé Alexandre. A plenitude dos tempos é a plenitude dos tempos vivida em Jesus Cristo. Ele é a plenitude dos tempos, tá bom? Nós temos mais expressões que na aula presencial a gente vai falar muito mais expressões utilizadas, né, que nós trouxemos para dentro do cristianismo. Amém? Vamos encerrando aqui nossa última tela. Eu queria te convidar, deixa eu só afastar mais uma vez aqui nossa câmera. Deixa eu só afastar aqui mais uma vez a nossa câmera. Aqui é a nossa câmera, deixa eu afastar para cá devagarzinho. Trazer para cá para o meiozinho aqui, ó, para não te atrapalhar, tá certo? Então, como nós já falamos, essa escola, querido, ela é uma escola gratuita, né? Uma escola que não tem nenhum interesse financeiro, que você não paga nada por ela. Mas essa escola, ela tem um propósito, né? De continuar, de melhorar, de comprar equipamentos melhores, de fazermos um cenário melhor, de comprarmos mais livros, né? Conhecimento é caro, irmãos. Obter conhecimento custa caro. Então, se você quiser ser um colaborador da Escola de Mestres, tá certo? Você pode aproximar o teu celular aí das QR Code, ou você pode fazer um Pix para esse e-mail, escoladoreino.me@gmail.com, e você vai estar colaborando não só com a escola, na aquisição de materiais, né, de livros, de materiais eletrônicos, para a gente melhorar as nossas lives, as nossas aulas, e também vai estar cooperando com o teu pastor, né? O teu pastor hoje ele vive exclusivamente da obra do Senhor. Então, dessa forma você também nos ajuda a minha casa, a minha família, e não sai pesado para a igreja do Senhor. Amém? Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe e fique na paz. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Grande beijo do seu pastor. Fica com Deus, querido. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrando por aqui. Deixa eu só voltar para o próximo slide. Fica com Deus, irmão. Até mais.